E fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os pontos que eu acho muito importante na hora que você vai adicionar um fundo imobiliário na sua carteira. Na minha carteira eu possuo 6 fundos imobiliários e no vídeo de hoje eu vou usar como exemplo o MXRF11 e o HGLG11, que são fundos de segmentos diferentes. O MXRF11 é um fundo de segmento de papel, o HGLG é um fundo do segmento do galpão logístico e esse é o primeiro ponto que eu analiso na hora que eu vou adicionar um fundo, é o segmento. É importante você diversificar a questão do segmento do fundo imobiliário da sua carteira para proteger o seu patrimônio. Porque imagina que os fundos imobiliários do setor de shopping vão mal e eu coloquei todo o meu dinheiro em um só. Vou perder dinheiro. É importante ter essa diversificação para fazer esse equilíbrio ali dentro da sua carteira. Aqui, vindo para a carteira, eu possuo 6 fundos, como eu já falei, pretendo manter ali entre 12 a 15 fundos. Acho que é um número ok, é um número legal que eu consigo acompanhar todos os meses, um a um. E vindo direto ao ponto, na hora que eu vou escolher um fundo de papel, que é o caso do MXRF11, eu analiso o PVP, a liquidez diária, o dividendo, analiso a vacância, o valor patrimonial e o último rendimento. É importante você escolher a dedo os fundos que está colocando na sua carteira, porque se você colocar um fundo que não presta na sua carteira, você vai perder dinheiro. O MXRF11 ele é o maior fundo é o fundo que mais tem investidores aqui na Bolsa de Valores. Foi o primeiro fundo que eu adicionei na minha carteira quando eu comecei lá em 2022, quando eu não levava tão a sério a questão dos investimentos. Mas eu gosto bastante desse fundo e pretendo segurar ele até o resto da minha vida. Então, o primeiro ponto que eu analiso aqui, quando eu vou escolher um fundo imobiliário para minha carteira, é o dividendo. Não é que o dividendo é uma obrigatoriedade de estar alto, mas é um ponto que eu analiso no sentido de que, quando é um fundo de papel, eu tento pegar esse dividendo aqui, eu coloco na minha carteira os fundos que tem no mínimo ali entre 11 a 12% de dividendo ao ano. Mais do que isso, eu começo a desconfiar, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, entre 11 a 12% ali ao ano, eu acho que já é legal para você pegar um fundo de papel ali. E partindo para o segundo ponto, é o PVP. O PVP basicamente ele vai dizer se o fundo está sendo negociado a um preço justo ou um preço abaixo ou acima do seu valor patrimonial. Quando esse valor está em 1, quer dizer que o fundo está sendo negociado ao o valor justo, ao valor correto, entre aspas assim. E quando está abaixo, quer dizer que o fundo está sendo descontado. O ideal é a gente comprar esse PVP aqui. Na minha opinião, os fundos que eu coloco na minha carteira, é, o PVP ele pode variar entre 0,85 a 1. Eu não compro mais do que 1,20, 1,30, porque eu acho que aí eu estou pagando muito caro no fundo. Então, entre 0,5 a 1,5, então eu acho legal. 1,05 na verdade. Até 1,10 eu acho que dá para você colocar nessa carteira, mas eu tento pegar sempre descontado ou no preço justo. A questão da liquidez diária também é extremamente importante. Essa liquidez diária que eu coloco na minha carteira aqui tem que ser de no mínimo 1 milhão de reais. Que vamos supor que eu precise vender, precise resgatar o dinheiro ali e o fundo não tem liquidez. Então eu vou passar ali, sei lá, 2, 3 dias para vender as minhas cotas do fundo. Se o fundo não tiver liquidez, aí ferrou. Então, entre 1,5 de liquidez diária, eu acho que já é um ponto legal. A questão da vacância, eu tento sempre pegar um fundo imobiliário com a vacância de até 7%. Eu acho que é um número ok. Ali entre 5 e 7% é ok, porque quando o fundo ele tem uma vacância muito alta, quer dizer que tem muito imóvel que não está sendo alugado. Então, consequentemente, pode haver até uma queda no rendimento. Então, vacância ali entre 5 e 7%, eu já estou de olho para poder adicionar minha carteira. A questão também do valor patrimonial. É, na minha opinião, o valor patrimonial de um fundo para você colocar na sua carteira e para que todos os fundos aqui que eu tenho na minha carteira eles estão dentro desse requisito é de no mínimo aqui 500 milhões de reais. O MXR Funds ele tem 4,05 bilhões. O HGLG ele tem, só conferir aqui, são 5,50 bilhões de valor patrimonial dentro do meus requisitos que eu acho importante. Vindo aqui no HGLG,
a questão do dividendo, como ele é um fundo de tijolo, vocês podem ver que ele não está aqui entre os 11 e os 12% que eu falei que eu pegava. Por quê? Porque o HGLG ele é um fundo de tijolo. Então, fundo de tijolo, eu tenho que pegar um dividendo ali entre 7,5% a 8% ao ano. Eu acho que já é um número ok para você colocar na sua carteira quando a questão é um fundo de tijolo. Entre 7,5% a 8% ao ano é considerável, é justo e vale o estudo. A questão do PVP, eu comprei o HGLG 11 a 0,93, então eu comprei o HGLG 11 descontado. Ele está na minha carteira, está descontado. Hoje ele está 0,98, então já valorizou aqui o HGLG 11 na minha carteira. E liquidez diária ele está dentro dos requisitos que eu estabeleci, que é de no mínimo 1 milhão, ele tem 6 milhões. A vacância ele também está dentro do estabelecido, ali entre 5% e 7%. O valor patrimonial passa dos 500 milhões diário. Ele é um fundo de tijolo e eu acho muito promissor o fundo do HGLG11. Bom, basicamente são esses 5 pontos que eu analiso quando eu vou adicionar um fundo na minha carteira. É importante também, muito importante, aliás, você ler o relatório gerencial. Ó, o HGLG ele tem diversos imóveis em São Paulo, em Minas, em Rio de Janeiro. Ele está bem diversificado os imóveis. Tá, a maior parte está em São Paulo, mas são 16 imóveis grandes, são 16 imóveis ok, dentro dos meus requisitos. E um dos principais pontos também é você ler aqui o relatório gerencial dos fundos imobiliários, porque é no relatório que o gestor ele vai informar como é que está o fundo imobiliário, se ele vai mal das pernas ou não. Então é importante ler também o relatório gerencial de todos os fundos imobiliários antes de você adicionar a sua carteira. Então acredito que seja isso, todos os requisitos que eu analiso para colocar um fundo na minha carteira. E se tem algum outro requisito que vocês acham importante que seja analisado, comenta aí embaixo. Estou aqui para aprender também. Mas de praxe são esses. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.